Deus, e desde quando estava no seminário era um desafio. Eu achei que isso ia com o tempo diminuindo, né? Mas tá aí os dois pastores que nós temos aqui, né? Eu imagino que isso com o tempo vai aumentando cada vez mais, né? Esse temor, né? Que o Senhor nunca jamais permita com que nós falemos de nós mesmos, né? Mas antes, ao contrário, que nós venhamos a falar da palavra de Deus. Amém? Que eles abram suas Bíblias em Gálatas. Mas tenham suas Bíblias abertas em Gálatas capítulo 1. Se pudéssemos dar um título essa noite, né, para a nossa meditação, seria o que você quer? Ou o que você quer fazer? Tá? Nós vamos ler e observar nessa noite, né, no que eu julgo uma das cartas mais doutrinárias aqui que nós temos, escrita pelo apóstolo Paulo, né, que é a carta aos irmãos de Gálatas, né, aos irmãos da Galácia. Há uma determinada controvérsia aqui, apenas para criarmos um pouco de entendimento, uma determinada controvérsia para quais irmãos da Galácia, né, Paulo desejava escrever, se os irmãos do norte, os irmãos do sul, mas o fato é que Paulo escreveu essa carta aos Gálatas para um grupo de irmãos, né, a igrejas locais, a um grupo de irmãos sérios, a um grupo de irmãos verdadeiros que se reuniam em nome de Jesus. Então, se do norte ou do sul, né, nós não vamos muito nos prender nisso para criar nosso pano de fundo aqui, mas eram igrejas locais, igrejas formadas por pessoas reais, por pessoas capazes de tomar decisão, pessoas que se reuniam em nome de Jesus. Foi escrito com o objetivo de responder alguns questionamentos específicos que estavam ocorrendo naquele grupo de igrejas, naquelas igrejas. A carta aos Gálatas é uma carta relativamente pequena, nós temos aqui 5 capítulos, né? E de repente dá tempo de você ler essa carta hoje ainda, antes de chegar em casa, e concluir o que nós vamos iniciar aqui, né? É uma carta considerada a carta magma da graça, né? Também foi através dela que Lutero também se convenceu de que estava errado, né? Ao ler também, estudando Gálatas, Romanos, ele se convenceu que estava errado, né? Que a sua religião estava fixada em dogmas, em tradições, que a sua religião estava fixada num movimento religioso, político e filosófico que nada tem em comunhão com as Escrituras, que nada tinha de comunhão com o Evangelho do nosso Senhor Salvador Jesus Cristo. Além disso, né, o movimento ao qual Lutero estava preso, né, se baseava em justificações pelas obras, né, ou seja, naquilo que o homem poderia fazer. E ao passar por esses textos de Gálatas, né, juntamente com a Epístola de Romanos, Lutero entendeu que a justificação era pela graça, pois pela graça nós somos salvos. Em Romanos 3,10 nós lemos que, como está escrito, não há nenhum justo, nenhum sequer. A história de Lutero segue, né, com algumas batalhas, perseguições, algumas perseguições até causadas pelo próprio Lutero, né, mas nós não vamos aqui nos prendermos nisso nessa noite, tá? Mas eu gostaria de trazer à mente dos irmãos justamente a importância desta epístola, a importância dessa carta de Paulo aos irmãos da Galácia. E como eu disse, nós aprendemos muita doutrina, muitos ensinamentos nessa carta, muita teologia e uma boa dose de apologética, né, que é a defesa da fé. Então nós vemos aqui também Paulo defendendo a fé. Como eu disse, a razão dessa carta era para tratar de problemas específicos, de problemas que realmente estavam ocorrendo. E o que estava ocorrendo de fato? Havia muitos judeus convertidos, haviam muitos judeus, e na verdade haviam judeus espalhados pelo Império Romano quase que todo, e essa região não era diferente, né? Havia muitos judeus convertidos, e os judeus convertidos chegavam nas reuniões cristãs com o Antigo Testamento debaixo do braço. E eles chegavam nas reuniões: nós também queremos Jesus, só que nós temos aqui nas nossas mãos o Antigo Testamento. E isso era um impacto para os cristãos daquele tempo. Era um impacto para aqueles irmãos, porque o próprio Paulo ensinava a igreja, e como não poderia ser diferente, a valorização das Escrituras Sagradas. E eles não chegavam lá com a Bíblia completa de Gênesis e Apocalipse. Eles chegavam lá com a lei, com os profetas, né? Olha, isso é o que nós temos e nós vamos agora adorar a Jesus. E como responder a um judeu que mostrava no Velho Testamento a obrigação da circuncisão e a obediência da lei?
E além disso, apresentava Abraão como um modelo de servo de Deus. Como? Como responder? E os judeus convertidos ainda queriam ensinar que a salvação dependia também da lei, dependia também do Antigo Testamento, e principalmente da circuncisão. Segundo eles, para ser um cristão, a pessoa precisava, antes de tudo, ser um judeu. Não por descendência, mas por religião. O perigo, o dano causado, que poderia causar essa influência judaica nos irmãos da Galácia, estava no fato de atentar diretamente contra a essência do Evangelho do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Era um atentado. Os judeus queriam acrescentar isso ao Evangelho, e se isso fosse feito, o cristianismo se tornaria mais uma seita do judaísmo, como os fariseus, os saduceus e os essênios, por exemplo. Então, se eles colocassem toda essa situação judaica, toda essa lei, dentro do cristianismo, que estava se iniciando, brotando, né, corria o sério risco de se tornar mais uma seita judaica, e não era isso que era para acontecer. Logo, com esses acréscimos, o Evangelho, ao qual o apóstolo Paulo defende, logo no capítulo 1, e é o capítulo que nós vamos ler, o Evangelho produz um único resultado. O Evangelho produz um resultado. E se o Evangelho fosse contaminado, né, o resultado final seria outro. Então, aqui está o perigo. Se aqueles irmãos deixassem o Evangelho ser contaminado, o resultado final seria outro. E sobre esse breve contexto, entendendo um pouquinho aqui dos irmãos da Galácia, né, dessa carta aos Gálatas, né, e também a importância dessa carta, eu pergunto para os irmãos: o que você quer fazer com o Evangelho? O Evangelho que você recebeu, o Evangelho que você diz que crê, o que você quer fazer com isso? O que você pretende fazer com o Evangelho de Jesus Cristo? Né? Esse Evangelho que o Senhor lhe ofereceu, inteiramente, completo, o que você quer fazer com ele? Em Gálatas capítulo 1, no versículo 10, se você tem sua Bíblia, vamos ler juntos. Apenas lembrando, hoje eu estou com a tradução da Trinitariana aqui, tá bom? Então, Gálatas capítulo 1, no versículo 10, diz o seguinte: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, não seria servo de Cristo. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Deus, nós somos gratos ao Senhor, meu Pai. Somos gratos pela preciosidade, ó Pai, da Sua palavra, porque o Senhor é um Deus santo e verdadeiro, um Deus grande, ó meu Pai. E nós clamamos ao Senhor nessa noite, ó meu Pai, por misericórdia. Que o Senhor nos ajude, ó meu Pai, a entendermos a Sua palavra. E muito mais, ó Deus, do que entendermos, ajuda-nos, ó meu Deus, a aplicarmos essa palavra dentro do nosso coração, para que não saiamos aqui, sim, ó Deus, da mesma maneira que entramos, mas que saiamos daqui, ó Pai, transformados pela Sua palavra, pelo Seu Evangelho, que venhamos, ó meu Deus, a entender, ó Pai, aquilo que o Senhor deseja. Ó Pai, nos dá graça, ó Deus. Eu reconheço, ó Deus, diante de Ti a minha limitação em expor a Sua palavra. Ó Pai, glorifica o Seu nome, ó meu Pai, que o Seu nome seja exaltado. Nós oramos, ó meu Pai, em nome de Jesus. Amém. Então, como eu disse, né, aqui no versículo 10, Paulo começa a dizer: olha, eu estou persuadindo agora a homens, né, eu estou querendo agradar a homens, né, se eu estivesse ainda querendo agradar a homens, eu não seria servo de Cristo. Então, Paulo conclui uma pequena sentença dessa porção que nós vamos analisar nesta noite, citando 3 vezes homens. Se você já leu esse texto, você percebeu: homens, homens, homens. E depois ele fala: então nós não seremos servos de Cristo. Paulo pega de certa forma duro aqui com os irmãos de Gálatas, nos irmãos Gálatas, né? E de repente com um pouco de ironia até. O texto traz à mente certa popularidade. Quem quer agradar homens quer ser popular, correto? Se você quiser ser popular, é só agradar todo mundo. Você se tornará uma pessoa super popular. E Paulo justamente é isso que ele coloca
que expõe aos irmãos de Gálatas, algo que ele coloca um assunto que ele vai tratar alguns versículos para frente aqui, mas por enquanto, percebam isso, que ele começa a tratar uma certa popularidade aqui. Ele começa a trazer aquilo que os irmãos de Gálatas entendem que era correto. Então, Paulo expõe a lei e expõe a graça. Então, de um lado, Paulo põe a lei de Moisés, do outro lado, a graça de Jesus, a cruz, o evangelho. Do lado da lei, fica que ela mostra o pecado. Do lado de Jesus, vem que ele perdoa os pecados. Do lado da lei, vem que ela traz maldição. E do outro lado, lado da graça, ela leva a maldição. Do lado da lei, ela traz prisão e morte. Do outro lado, ela traz libertação e vida. É isso que a graça nos faz. A lei enfatiza a carne. A graça enfatiza o espírito. A lei é a parte da infância, enquanto a graça é a maturidade, o homem maduro. A lei conduz a Cristo. A graça conduz ao Pai. Então Paulo, diante dessas colunas, ele vai construindo o seu raciocínio e vai falando justamente com os irmãos da Galácia para ver se eles começam novamente a entender o que de fato estava acontecendo. Então Paulo vem reforçar nessa carta o ensino da salvação, né? Que ocorre pela fé na suficiência à obra de Cristo. E para se conhecer a obra de Cristo é necessário entender o seu significado, né? É necessário entender o que de fato Cristo fez na cruz. Um exemplo claro disso é na medida que nós vamos avançando o estudo de Êxodo, né? Quando chegarmos na construção do tabernáculo, todos os sacrifícios, né? A posição do sacerdote, a posição da oferta, nós entenderemos o sacrifício de Jesus ali. Eu sempre vi aquela narração como a narração do perfeito evangelho, né? Não perfeito para aquela época, mas depois um desenho daquilo que de fato Cristo veio fazer, né? Nós vemos Jesus como o sumo sacerdote e também como a oferta perfeita, né? Algo que não ocorria no Antigo Testamento. Então, quando nós estudarmos Êxodo e chegarmos na parte do tabernáculo, nós vamos detalhar isso, eu imagino. Vamos ver a obra sendo desenhada ali. Então, Paulo usa também o Antigo Testamento para falar àqueles irmãos sobre a graça. Em sua exposição, Paulo toma Abraão como exemplo, assim como ele fez com Romanos, afirmando que o patriarca não foi justificado pela fé, ele não foi justificado pelas obras. Paulo deixa isso muito claro. Olha, não foi pelas obras que Abraão, mas ele foi o pai daqueles que creem. Em Gálatas 3, no versículo 5, diz o seguinte: aquele, pois, que vos dá o Espírito e que opera maravilha entre vós, o faz pelas obras da lei ou pela pregação da fé? Assim como Abraão creu em Deus, isso lhe foi imputado como justiça. Sabei, pois, os que são da fé são filhos de Abraão. Ora, tendo a Escritura previsto que Deus havia justificar pela fé os gentios, anunciou primeiro o Evangelho a Abraão, dizendo: todas as nações serão benditas em ti. De sorte que os que são da fé são benditos com o crente Abraão. Todos aqueles, pois, que são das obras da lei, estão debaixo da maldição, pois está escrito: maldito todo aquele que não permanecer em todas estas coisas escritas no livro da lei para fazê-las. E é evidente que pela lei ninguém será justificado diante de Deus, porque o justo viverá pela fé. Então Paulo traz assim um desenho claro, um esboço muito claro da salvação para os irmãos de Gálatas. Olha, vocês estão com problemas aqui, vocês estão querendo colocar algumas coisas e isso vai mudar isso daqui. Isso não pode ser assim. Amados, o que o apóstolo desejava dos irmãos aqui? O que ele queria dos irmãos da região da Galácia? Que eles permanecessem no Evangelho, que eles ficassem com o Evangelho que eles haviam recebido dos apóstolos, né? Os apóstolos diretamente da pessoa do Senhor Jesus Cristo. Olha, não precisa adicionar nada. No capítulo 3, do verso 1, Paulo chama: ó insensatos Gálatas, quem vos fascinou para não obedecerdes à verdade e a vós perante os olhos de quem Jesus Cristo foi evidenciado, crucificado entre vós? Então Paulo traz à mente dos irmãos a pessoa de Jesus. Olha, o que vocês estão querendo fazer? Jesus Cristo foi morto, foi crucificado entre vocês. E o que vocês estão querendo fazer? A palavra insensato quer dizer sem razão, fora do juízo, maluco,
doido. Paulo está dizendo, vocês estão de brincadeira. Como diz o comentarista Neto, né? Estão de brincadeira, pô. É isso que Paulo está querendo dizer. Gente, o que vocês estão querendo fazer? Paulo traz à mente o autor e consumador da fé, Jesus Cristo. Jesus Cristo. E quantas vezes, irmãos, no nosso caminhar nós precisamos trazer a pessoa de Jesus à nossa mente. A pessoa de Jesus à nossa mente. E trazermos para que o nome de Jesus seja glorificado. Uma pergunta surge sobre isso tudo. O que você quer fazer com o Evangelho? O que você quer fazer com o Evangelho que você recebeu? Nós vivemos um tempo de secularismo, onde aquilo que é profano tem um valor enorme, onde aquilo que é errado é muito bom. Tempos de pragmatismo dentro das igrejas, onde a utilidade estabelece o padrão para aquilo que é bom. A utilidade estabelece o padrão. MacArthur cita isso. E nós vemos muitos púlpitos se tornando um verdadeiro palco. Isso é uma frase de Spurgeon. Ele disse isso há quase 100 anos atrás. Um cuidado, onde o púlpito ia virar um palco. E isso só acontece, amados, porque alguns crentes, a vida de muitos já é um palco. A vida de muitos crentes é um palco, é uma encenação, onde a vida está a quilômetros daquilo que se diz crer, daquilo que se diz, daquilo que se prega. Isso é uma encenação. Digo a você, meu amado, se você carrega o nome de cristão e vive uma encenação, a sua vida não é nada mais do que uma mentira. Uma mentira. Amados, não vamos viver como hipócritas. Que Deus nos dê força, a mim, a você, aos homens, aos pais, às mães. Que Deus nos dê força para que nossa vida seja aquilo que pregamos, para que a nossa vida seja aquilo que nós cremos, para que a nossa vida nunca se afaste de Cristo, sem meias verdades, sem palavras lançadas ao ar, mas uma vida centrada em Cristo. Que Deus nos dê força, para que nós não vivemos num palco dentro do nosso coração, encenando. Que Deus nos livre disso. O que nós vamos fazer com o Evangelho que nós vivemos? A primeira resposta seria: não mude. Não mude o Evangelho. No capítulo 1, no versículo 6, nós vemos o seguinte: maravilho-me de que tão depressa passasseis daqueles que vos chamou da graça de Cristo para outro Evangelho. Então eu fico admirado que vocês já estão passando para outro Evangelho. Você já pensou em desistir? Você já pensou em parar? Quem nunca pensou em desistir, em parar, baseado naquilo que viu, que ouviu, que pensou? Hoje nós temos um termo, né? Nós falávamos disso na escola dominical. Eu sou de Deus, mas eu não congrego. Eu conheço a Jesus, apenas não vou na igreja. Isso se tornou um escape. Isso é outro evangelho. Isso é outro evangelho. O evangelho das suas próprias coisas, o evangelho das suas próprias particularidades, daquilo que você julga ser importante. O evangelho do homem no centro. Paulo percebe que o erro, o perigo que os irmãos de Gálatas estavam correndo. Ele escreve uma carta como que angustiado, com desejo, parece que de estar lá. Olha, o que está acontecendo? Vocês estão mudando o evangelho. Vocês estão querendo colocar alguma coisa a mais no evangelho que não se faz necessário. Paulo percebe o erro dos irmãos que estavam correndo. O fato dos judaizantes adentrarem na igreja com seus costumes, com suas tradições, afetaria todo o ensinamento dado por Paulo, todo o ensinamento dos demais apóstolos, e mais do que isso, invalidaria os ensinamentos de Jesus. Percebe a essência daquilo que nós falamos crer, quando isso é contaminado por coisas do que eu acho, que eu creio? Em João 6, 28 e 29, eu vou ler para você. Jesus diz o seguinte: disse-lhe, pois, que faremos para executarmos as obras de Deus? E Jesus respondeu e disse-lhes: a obra de Deus é esta, que creiais
que Ele me enviou. Que creiais naquele que Ele enviou. E Jesus fala isso de si mesmo. Nesse contexto, logo após a multiplicação dos pães, Jesus andar por sobre as águas, ele estava em Cafarnaum e uma grande multidão seguia Jesus. E ele declara: eu sou o pão da vida. Vocês estão procurando comida, mas eu sou o pão da vida, e vocês comerem de mim, vocês não terão mais fome. No versículo 28 ele se declara: creiam em mim. Trapacear com o evangelho não nos é permitido. Creia em Jesus. Não coloque outras coisas. Quando ele escreve aos Gálatas, ele diz: estou espantado, vocês deixaram aquilo que Cristo vos deixou, Cristo vos chamou. Amados, e essa advertência não é apenas para aquele tempo. Essa advertência não é apenas para esses irmãos. Esses textos estão aqui para você fazer um X na sua leitura bíblica. Isso serve para nós, porque tão depressa você passou daquele que vos chamou da graça para outro evangelho. Por que nós passamos? Porque nós mudamos a essência e nós deixamos a palavra de Jesus de lado. Que Deus nos ajude a permanecermos nos ensinamentos do nosso mestre, para não mudarmos. Nesse contexto, como eu disse, de Gálatas, havia muito perigo, muito risco, e Paulo não negligencia. Não deixe, amado, Cristo por outro evangelho. Não deixe. Mário, mas eu não estou desviando, eu tenho vindo aos cultos. Amados, não deixe que sua vida lhe proponha outro evangelho. Não deixe que a sua própria consciência, as suas coisas, o seu julgamento, não deixe que as suas imundícias proponha outro evangelho. Sabe por quê? Porque nós fedemos. A nossa pessoa diante de Deus é abominável. Nossos atos de justiça são trapos de imundícia. E nós muitas vezes nos julgamos maior do que aquilo que o Senhor Deus nos deixou. Que Deus nos dê força. O centro do Evangelho ainda é o mesmo. É o mesmo de 2000 anos atrás. É Cristo. Não há outra pessoa. Não há. Nós não vamos mudar o Evangelho. Em segundo lugar, não transtorne, diz a tradução da NVI nesse texto. Não transtorne, não adultere o Evangelho. Não efetue nenhuma alteração. Gálatas capítulo 1, no versículo 6 e 7 agora, diz o seguinte: maravilho-me de tão depressa passasseis daquele que vos chamou da graça de Cristo para outro evangelho, o qual não é outro, mas há alguns que vos inquietam e querem transtornar o evangelho de Cristo. Você já ouviu aquelas pessoas que dizem assim: o que nós temos não é bom, o que nós temos não está bom, nós queremos algo diferente, algo novo, mais interessante, mais atrativo, nós precisamos colocar algo a mais. Isso é a igreja se tornando um palco. Isso está tão perto de nós que, se não formos pela graça de Deus, nós agimos de igual forma. Eu tenho orado, os irmãos sabem que eu tenho buscado uma recolocação no meu trabalho, e eu tenho tido a oportunidade para passar um bom tempo em oração, eu e minha esposa. Nós temos lembrado de algumas igrejas. Deus tem graciosamente permitido com que nós lembrássemos de algumas igrejas e de alguns pastores, porque algumas coisas nos assustam. A gente vê um pragmatismo dentro das igrejas que nos assusta, e que o Senhor permita com que nós não coloquemos algo a mais. Nós não precisamos disso. Eu sempre tomei muito cuidado em me expressar em determinadas opiniões. Algumas delas eu coloquei os pés pelas mãos. Então, eu já tenho 39 anos, a gente vai aprendendo alguma coisa com isso, Então eu sempre tomei muito cuidado, A minha conduta era para que eu tomasse um cuidado para não ferir, não causar confusão.
mas que opiniões que biblicamente estavam totalmente erradas e confusas, né? Hoje eu procuro dizer a verdade e trazer o pensamento e traz para cima e vamos conversar sobre. Quando o apóstolo Paulo afirma que estão querendo transtornar o evangelho, ele pega esse assunto e traz para cima. E diante daquilo que nós já falamos, que nós já expomos aqui para os irmãos, toda a situação que cercava, que envolvia esta carta, nós entendemos que o desejo de alguns aqui eram justamente perverter, essa é a palavra usada na NVI, no versículo 7, eu acho, perverter, né, o evangelho. E perverter nada mais é do que trazer aquilo que é mal, trazer aquilo que é ruim, no sentido de depravar, no sentido de corromper, de deixar de ser original e passar a ser falsificado. E o evangelho falsificado, hoje, é muito mais atrativo, muito mais gostoso, porque ele é concebido no palco, ele é concebido no engano. Eles tinham o desejo de corromper o evangelho, que o cuidado de Paulo nos mostra como nós devemos tratar a nossa vida cristã, com cuidado, sem inserir coisa alguma, sem inserir nossos pensamentos, nossas influências. Muitas vezes nós somos tendenciosos, amados. O engano ronda o coração do homem. O coração do homem é como uma esponja. Se você colocar no óleo, ele se infla de óleo. Se você colocar na água, ele se infla de água. Então, o engano, ele ronda o coração do homem. As tendências rondam o coração do homem. O modismo ronda o coração do homem. E não poucas vezes nós tomamos decisões pela nossa vil maneira de viver. E muitas vezes, quer na igreja, quer nós tomamos decisões pela nossa vil maneira de viver. Mário, eu sou um salvo. Amém, louvado seja Deus. Eu imagino que você deve estar numa luta entre a carne e o espírito para fazer a vontade de Deus, porque é tão difícil. O bem que eu quero fazer eu não faço, e o mal que eu não quero fazer isso eu acabo fazendo à vontade. Paulo disse isso. Agora, se você não tem essa luta, há sinal de um problema, porque essa luta é constante. O que Paulo disse aos Coríntios, lá em 2 Coríntios 11, de 1 a 4: quisera eu que me suportasseis um pouco na minha loucura. Suportar-me-ei, porém, ainda, porque estou zeloso de vós com o zelo de Deus, porque vos tenho preparado para vos apresentar como uma virgem pura a um marido, a saber, a Cristo. Mas temos que, assim como a serpente enganou Eva com a sua astúcia, assim também sejam de alguma sorte corrompidos os vossos sentidos, e se apartem da simplicidade que é em Cristo. Olha a preocupação de Paulo. Eu quero que vocês fiquem firmes, que não se corrompam. Há uma simplicidade em Cristo que eu quero que vocês não percam. E ele continua: porque se alguém vos pregar-vos outro Jesus que nós não temos pregado, ou se recebeis outro Espírito que não recebestes, ou outro Evangelho que não abraçastes, com razão o sofrereis. Amados, o Evangelho é algo sério, muito sério. A mensagem que Cristo nos deixou é muito mais do que um culto um domingo à noite. Muito mais. A mensagem que Cristo nos deixou, ela é transformadora. E como eu disse, o engano ronda o coração do homem. Talvez não como um leão, mas de uma forma muito sutil. E facilmente nós movemos o nosso pensamento. Esses dias eu conversava com o Sandro sobre as traduções da Bíblia, né? Mário, por que há tantas traduções, né, diferentes, a NVI, a do João Ferreira e tal? Então, assim, todas as traduções são movimentos que ocorreram ao longo da história. Todos os tradutores. E querendo ou não, esses tradutores foram movidos pelo seu pensamento filosófico da época, pelo momento que viviam. Então há traduções pelos concílios de movimentos aos quais essas pessoas estavam ligadas. Então nós somos movidos. Amados, qual deve ser a nossa atenção? Que o Senhor guarde o nosso coração, que o Senhor nos proteja, que nos livre de má influências, que o Senhor nos cerque, né?
Nós nos tornamos facilmente tendenciosos, facilmente, amados, nós nos tornamos tendenciosos, e sempre a nosso favor, e passamos a ignorar situações que o nosso discurso prega. Por isso que eu disse, algumas vezes nós estamos a quilômetros de distância daquilo que nós dizemos ser ou pregar. Por quê? Nos tornamos tendenciosos. A vida vai longe de Cristo. Nós subimos no palco, começamos a encenar, porque é melhor ensinar. Qualquer falha no seu caráter diante de Deus, qualquer mal conduta, é perverter o Evangelho. É perverter. É querer mudar. Da mesma maneira, Paulo advertiu os irmãos da Galácia para que não pervertessem o Evangelho. Da mesma maneira, como eu disse alguns minutos atrás, esse aviso ainda é vivo hoje, agora. Não perverta o Evangelho, não torne ele algo sujo, não torne ele algo impuro, não altere a essência do Evangelho por conta daquilo que você julga correto. Leve a Deus seu pensamento, não deixe que essa sua mente caída, depravada, movida pelos seus próprios interesses, interfiram no Evangelho. Coloque Cristo como centro, amado. Viva por Ele. Nós falamos alguma vez que a sociedade é levada pelas mídias, né? Nós falamos que a sociedade é levada pela determinação de algumas pessoas que movem as cabeças, né? E a determinação deles do que é pecado, né? Passa no canal 7.1 ou no canal 10. Aí eles entendem o que é pecado e o que não é, né? A mídia determina o que é o pecado, né? E nós muitas vezes somos levados por isso. Para nós, a determinação vem do que o Evangelho diz que é pecado. Para nós vem da palavra. A comunhão vem daquilo que a palavra diz que é comunhão. Cuidado com sua mente. Cuidado. Muitas vezes, nossa mente não está alinhada com aquilo que o Senhor Deus deseja. E eu espero, amados, que se há esse conflito, ótimo, isso já é o mover do Espírito Santo. Se há esse conflito, Mário, eu vivo numa luta, ótimo, irmão, vamos orar juntos sobre isso. Da terça-feira temos reunião de oração. Vamos orar. Senhor, me ajude a passar pelas minhas lutas, pelas minhas provações. Paulo diz lá em 2 Coríntios capítulo 10, no versículo 4, porque as armas da nossa milícia não são carnais, mas sim poderosas em Deus para a destruição das fortalezas, destruindo os conselhos e toda altivez que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Levando cativo todo o entendimento à obediência de Cristo. Na tradução NVI, as armas com as quais lutamos não são humanas, pelo contrário, são poderosas para destruir fortalezas. Destruímos argumentos e toda a pretensão que se levanta contra o conhecimento de Deus, e levamos cativo todo o pensamento para torná-lo obediente a Cristo. Esse é o nosso desafio. Quando nós passamos por lutas, nós devemos pensar: Senhor, analise o seu pensamento. Se meu pensamento sim glorifica a Deus. Eu confesso que alguns anos atrás, esse tipo de expressão meio que nos incomoda. Cheira aquela expressão que as pessoas usam, bitolagem, está bitolado. Amados, não é nada disso. É tratarmos o Evangelho que recebemos com a seriedade que ele merece. É tratarmos o Evangelho de Cristo sério. É tratarmos o que Cristo fez na cruz de uma maneira concreta, não de uma maneira abstrata, relativa. É cuidar daquilo. Senhor, que o Senhor permita que o nosso pensamento seja aprisionado à sua obediência, e que eu não venha pecar nos meus pensamentos. Como disse, o aviso das Escrituras para não transtornar-nos ainda clama. É o aviso para a igreja hoje. Leve o seu pensamento obediente a Cristo. Torne-se obediente a Cristo. E obediência, amados, dói. Dói obediência. Ser obediente dói. E para aprender obediência, dói mais ainda.
Os pais sabem, né, disso, né? Nós passamos já, os filhos e os pais. Nós já fomos ensinados a sermos obedientes, agora temos que cobrar a obediência, ensinar a sermos obedientes. Ser obediente dói, não é fácil. Mas leve o seu pensamento cativo a Deus, seja obediente. O que nós vamos fazer com o Evangelho que nós vivemos? Nós não vamos mudar. Cristo permanece o centro desse Evangelho. Não vamos transtornar, não vamos perverter. A minha vida deve permanecer centrada em Cristo, obediente ao senhorio desse Deus. Em terceiro lugar, vamos permanecer no Evangelho de Cristo. Em Gálatas, no capítulo 1, no verso 8 e 9. Gálatas capítulo 1, no verso 8 e 9. Diz o seguinte: mas ainda que nós mesmos, ou um anjo do céu, vos anuncie outro evangelho, além do que já vos tenho anunciado, que seja anátema. Assim, como já vos dissemos, agora de novo também vos digo, que se alguém vos anunciar outro evangelho, além do que já recebestes, seja anátema. A preocupação de Paulo para com a igreja dos Gálatas chega ao seu cume, chega ao máximo aqui. Sua preocupação para que o evangelho não sofresse alteração, quer por filosofia, quer por rudimentos humanos, quer pelas tradições, quer por qualquer outras coisas vindo do coração do homem, chega ao nível máximo. Ele diz: seja anátema, seja amaldiçoado, seja maldito, seja condenado. Paulo é apelativo. Mesmo que o anjo vos anuncie, que seja maldito. O cuidado para com o Evangelho. Amados, o cuidado que devemos ter com aquilo que cremos é algo sério. Nós não podemos levar a nossa vida cristã de brincadeira, de testes, de hipóteses, de consoantes, de repente isso, de repente aquilo, de possibilidades. Que o Senhor nos ajude a levarmos o Evangelho sério. Quando eu era pequeno, lá em Orlândia, né, eu achava o templo enorme. Não sei quantos conhecem a Igreja Batista Boa Vista lá, acho que nenhum aqui. O pastor Ricardo esteve lá, né? Boa Vista. Eu achava aquele templo enorme, gigante, muito grande. Eu lembro que a gente era criança, a gente ia lavar a igreja e eu ficava escorregando, sabe? Batia o pé na parede e escorregando, saía de lá todo molhado, né? E também a igreja sempre estava cheia, era muito grande, muitas pessoas. Mas de repente eu percebi que no momento eu não estava na igreja. E quando eu voltei, a igreja não era tão grande assim, que não tinha tanta gente, que não tinha tantos membros, tantas pessoas, mas ela ainda tinha um cheiro diferente, tinha um recordar da minha infância. Quando eu fui reconciliado com Cristo, eu voltei novamente para a igreja, porque teve um período que eu estive desviado. Eu voltei e eu parecia que cheirava ainda. E era tão gostoso aquilo. Eu me vi na minha infância, batendo um pé na parede para lá e para cá. Amados, o que eu quero dizer? O evangelho que me salvou não foi rudimento de homens, não foi por homens, não foi coisas humanas. Foi porque eu me vi como um necessitado de reconciliar com Deus. A minha oração para com os pequenos da igreja é para que um dia eles venham a se reconhecer como pecador. Essa é a minha oração. Eu oro dessa forma com meus filhos, para que um dia eles venham se reconhecer como pecador e sintam a necessidade de salvação. Que eles possam um dia bater no peito: eu estou perdido. Não quero eles, né, logo numa classe de novos crentes, uma classe de batismo, batiza, faz uma única profissão de fé, crê em Jesus, começou a saber, né? Eu não quero isso. Que eles entendam. E a minha oração é para que todos se sintam um dia perdidos. Eu oro para algumas pessoas para que sejam salvas da minha família, mas o meu íntimo eu quero: Senhor, faça com que eles se sintam perdidos, para que eles possam ver a sua graça e verem o quanto o Senhor os ama, o quanto o Senhor entregou o seu Filho para que eles fossem salvos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó meu Pai. Nosso evangelho não é evangelho de coisas humanas. Eu sempre penso, né, eu não quero atrapalhar com aquilo que eu acho correto. Por isso que eu disse que é um desafio estar para mim aqui na frente, porque eu não quero pregar as minhas coisas, e eu não quero pregar as minhas coisas fora daqui também.
aqui não é diferente de estar aí. Eu não quero trazer na minha vida coisas que eu acho correto. Eu quero que as pessoas tenham comunhão com Deus sem que eu seja pedra de tropeço. Em Lucas 17, no verso 1 e 2, e disse aos discípulos: é impossível que não venham os escândalos, mas ai daquele por quem vierem. Melhor lhe fora se pusessem um pescoço, uma nó de atafona e fosse lançado ao mar, do que fazer tropeçar um dos meus pequeninos. Nesse contexto, Lucas, o Senhor Jesus trata sobre fé, pecado e dever. E eu leio esse texto, essas palavras, eu vejo o meu pecado, minha fé e o meu dever. O meu pecado, a minha fé e o meu dever. O cuidado de Paulo quanto ao Evangelho se dá nesse ponto. Tudo que o homem poderia acrescentar ao Evangelho seria um tropeço. Todos que os judaizantes crentes aqui, os judeus crentes, pudessem acrescentar ao Evangelho, seria um tropeço para que pessoas não viessem a conhecer a Cristo. Isso seria uma falha. E eles deveriam permanecer. No versículo 9, ele diz por duas vezes, a segunda vez aqui: assim como já vos dissemos, agora eu vos digo também, se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes, seja anátema, seja maldito, seja amaldiçoado. Para concluir, irmãos, eu trago uma questão: o que nós vamos fazer com o evangelho? Com esse evangelho que nós professamos, o que vamos fazer? Nós não vamos mudar nossa mensagem, não vamos mudar o evangelho. Cristo permanece como centro das nossas vidas. Em segundo lugar, nós não vamos transtornar, não vamos perverter. A minha vida deve permanecer centrada numa obediência a Cristo. Em terceiro lugar, vamos permanecer em Cristo. Paulo nem se preocupa em expor novamente o Evangelho. Nesse texto, do 6 ao 10, perceba quantas vezes Paulo fala: o Evangelho, não abandone o Evangelho, não deixem de transtornar o Evangelho. Ele nem se preocupa. No final do verso 9 ele diz: se alguém vos anunciar outro evangelho além do que já recebestes. Paulo sabia o que eles tinham. Paulo não está escrevendo a um grupo de pessoas que ainda, mas o que é isso mesmo? Fala: vocês sabem disso, vocês sabem do evangelho, vocês conhecem. Eles não tinham problema com o correto, com que aquilo que era verdadeiro, eles conheciam. O problema era o erro que estava entrando. Amados, nós temos um Deus, amém? Temos um Deus que nos propiciou o Evangelho. Viva esse Evangelho, sem rudimentos. Viva o Evangelho. Ou seja, sobre tudo aquilo que é básico para a sua vida. Coloca o Evangelho, coloca as palavras do Senhor. Viva de fato uma vida com Cristo. A conclusão, ou seja, a solução que Paulo dá para todo esse problema aqui envolvido seja um servo. No capítulo 1, no verso 10, ele conclui essa pequena sessão e diz sobre a popularidade que nós falamos no início, e diz: por que persuado eu agora a homens ou a Deus? Ou procuro agradar a homens? Se estivesse ainda agradando a homens, eu não seria servo de Cristo. A palavra aqui para servo é escravo. Doulos, escravo. Coloca a sua vontade debaixo do seu amo, do seu Senhor. Quando nós falamos do Evangelho, ser servo é muito melhor. Vamos curvar nossas cabeças e vamos orar. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, meu Pai. Nós somos dependentes do Senhor, somos falhos, ó meu Pai, e não poucas vezes, ó meu Pai, nós somos movidos por nós mesmos. Ó Deus, que o Senhor nos ajude, ó meu Deus, por sua graça, a estarmos firmados em Ti, a não nos desviarmos nem para a direita e nem para a esquerda, mas permanecermos em Ti. Ó Deus, que o Senhor permita, ó meu Pai, com que nós sejamos Seus servos, ó Pai, ao Seu serviço. Nós oramos pedindo que o Senhor nos abençoe, abençoe o Teu povo, em nome de Jesus. Amém e amém. Louvado seja Deus. Comunhão faz parte do culto, estamos encerrados. Amém?